Programa Fé em Ação. Apoio Cultural. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mário Lanzani, 554, Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas. Transporte Van Eliana, 99857-2947. Eleven Elevadores. Manutenção, modernização e venda de elevadores. 35 3714 2950. Poços de Caldas. Prezados ouvintes, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar o programa Fé em Ação, programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Andradas, Ministério do Belém. Sou o pastor Ezequiel Inácio e mais uma vez eu me sinto feliz por poder compartilhar com você mais uma mensagem da Palavra de Deus neste dia, através do programa Fé em Ação. Desejo que este momento seja um momento de bênção para a sua vida, um momento que você possa ouvir, refletir na Palavra de Deus, juntamente comigo. Meu desejo é que no final deste programa você possa encontrar esperança, fé, força, graça de Deus para enfrentar os desafios, as lutas, as provações e você ser vitorioso na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero compartilhar com você da Palavra de Deus neste momento. O evangelista São Marcos escreve no capítulo de número 4, versículos 39 e também 41, e eu quero ler com você na Palavra de Deus, que diz assim o texto: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Prezado ouvinte do programa Fé em Ação, o evangelista São Marcos narra uma história, um acontecimento da vida de Jesus e também de seus apóstolos, dos apóstolos de Jesus Cristo. Quando Jesus, no final de uma tarde, depois de ter ensinado à beira do mar da Galileia para uma grande multidão de pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, aprendendo com ele, além de seus discípulos e apóstolos, Jesus então convida os seus apóstolos para que eles entrassem num barco e passassem para a outra margem do lago, para a outra margem do mar da Galileia, cidade contrária a Cafarnaum. E o texto narrado pelo evangelista Marcos diz que já era tarde, quase noite, quando eles entram no barco e começam a navegar para outra banda, para outra margem. O texto, a Bíblia, também diz que outros navegadores, com seus barquinhos, seguiram aquela embarcação em que estava Jesus e os seus apóstolos. Seguiram a embarcação.
E a Bíblia diz que em um dado momento em que aquela embarcação, aquele barco estava atravessando o mar, levantou-se uma grande tempestade de vento, um grande vendaval. E as ondas que se levantaram no mar, aquelas ondas tomavam o barco, enchiam o barco, de uma forma com que aqueles navegadores, os apóstolos de Jesus, que estavam no barco, não conseguia tirar a água que entrava no barco, e o barco estava a ponto de naufragar. No livro de Marcos, no capítulo 4, versículo de número 37, o evangelista São Marcos, ele registra: e levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Você imagina que aqueles discípulos estavam navegando, uma tempestade, as ondas estavam enchendo, estavam forte, enchendo a embarcação, mas a Bíblia diz que Jesus estava no barco e estava dormindo na polpa do barco. O versículo de número 38, a primeira parte, diz que o mestre estava na polpa do barco e dormia sobre uma almofada, um travesseiro. Certamente, aquele dia foi desgastante para Jesus, para o mestre. Passar o dia ensinando, falando, com a multidão, com os discípulos. Certamente, o seu corpo físico, Jesus estava cansado e agora descansa, adormecido na polpa do barco. E o medo toma conta dos discípulos, dos apóstolos de Jesus que estavam no barco. O medo, a circunstância, o perigo, o medo do naufrágio fizeram com que eles acordassem a Jesus, chamassem a Jesus. No capítulo 4, no versículo 38, diz que e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, disseram-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? Aqueles discípulos, prezado ouvinte, aqueles apóstolos, eles estavam tomados de um medo, de uma preocupação, porque a tempestade lhe era desfavorável. O barco enchia de água. Certamente, outros barcos que acompanhavam aquela embarcação que Jesus estava, que os apóstolos estavam, também estavam passando por perigos. Muito bem, mas quando nós olhamos para a narração de São Marcos, no versículo de número 39, nós vamos entender que mesmo naquele momento de perigo, naquele momento que a tempestade estava forte, que as ondas estavam altas, que invadia a embarcação, neste momento, Jesus estava no barco daqueles discípulos. E no versículo 39, o evangelista São Marcos registra: e ele despertando, ele quem? Jesus. Jesus despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Querido amigo ouvinte do programa Fé em Ação, no texto que nós estamos
lendo e também falando neste programa. O vento, o mar, representa também as lutas da nossa vida. Representa aqui os desafios que nós temos, as provas que nos atingem. A embarcação, neste texto, representa a embarcação da nossa vida, de forma com que eu, com que você, nós, nesta vida, nós estamos em uma embarcação, nós estamos navegando para um lugar, para um destino. Nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, esta que nós lemos, nós temos uma esperança, pois a Bíblia diz que nós caminhamos para uma terra feliz, nós caminhamos para um lugar que nos aguarda, que é a nova Jerusalém dos céus. Então, nesta embarcação, neste momento em que nós estamos navegando na nossa vida, nós também encontramos ventos fortes, nós também encontramos tempestades, nós também encontramos ondas que atingem a nossa embarcação e que muitas vezes enche o nosso barco da vida de água, querendo nos fazer com que nós naufragamos, que nós afundamos, que nós perdemos a fé, a esperança. Mas São Marcos registra que Jesus estava no barco, capítulo 4, versículo 39, e aqueles apóstolos despertaram a Jesus. E quando Jesus se desperta do sono que estava, ele soluciona aquela situação, apenas pela sua palavra. Ele diz: cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou. Quando o vento se aquietou, as ondas também baixaram, houve bonança. Com certeza, os discípulos, com certeza, os barquinhos que acompanhavam a Jesus, que acompanhavam aquela embarcação, viram ali naquele dia um grande milagre, o milagre da vida, o milagre de que todo vento contrário, toda tempestade, quando Jesus manda, ele se acalma. Eu quero neste momento orar por você, orar pela sua casa, pela sua família. Querido Jesus, Salvador da minha alma, mais uma vez eu oro pedindo a tua bênção, a tua graça sobre este ouvinte do programa Fé em Ação, que participou comigo deste programa, desses momentos de palavra, que ouviu esta mensagem, que entendeu que aqueles apóstolos estavam navegando, passando por uma grande tempestade, mas que quando o Senhor foi chamado no barco, o Senhor repreendeu o vento e a tempestade se passou. Ó Deus querido, é possível que este ouvinte, que este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, até mesmo esta criança, esteja passando por momentos na sua vida semelhante a esta embarcação que estes apóstolos estavam, atravessando uma tempestade, atravessando um vendaval, atravessando momentos difíceis na sua vida. Eu quero lhe pedir agora em nome de Jesus, Pai, entra com a providência na vida desta pessoa.
Ó Deus, especialmente este homem, esta mulher, este ouvinte, que está lhe convidando neste momento para que o Senhor entre na embarcação da sua vida. Faça parte desta navegação. Ó Deus poderoso, alcance este coração, alcance esta alma, alcance esta vida. Ó Pai, repreenda esta enfermidade, este problema. Ajuda-os, ó Pai. Seja um problema no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, ou no trabalho, ou na vida espiritual, sentimental. Ó Deus, alcance todas as áreas da vida desta pessoa, para que ele e ela seja vitorioso, vitoriosa. É o nome de Jesus. É no teu nome que nós oramos, é no teu nome que nós ministramos, que eu ministro a bênção do Senhor para a casa deste ouvinte, para a família deste ouvinte, em o nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana de muita vitória, de muitas bênçãos, em o nome de Jesus. Programa Fé em Ação. Apoio Cultural. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mário Lanzani, 554, Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas. Transporte Van Eliana, 99857-2947. Elevem Elevadores. Manutenção, modernização e venda de elevadores. 35 3714 2950, Poços de Caldas. Esse é o Alberto. Ele vai prender o ar para economizar oxigênio. Absurdo, mas é o que muitas marcas fazem quando não investem em comunicação. Marcas de